Olá, senhores, bem-vindos ao canal do Mourão. E hoje nós estamos aqui para fazer um pequeno resumo de três grandes filmes, um documentário, dois filmes que mostram um pouco daquilo aquilo que é espiritual, místico, religioso, aquilo que é científico, histórico, filosófico, né? Tudo envolvendo essa questão desses três filmes aqui. Hoje a gente vai falar alguma coisa, inclusive a pedido do aí de um inscrito do canal, o Jair. Ele pedia já que a gente fizesse alguma coisa assim meio místico, religioso, né, espirituoso, e é o que envolve esses três filmes em fita VHS, né? Em primeiro lugar, esse aqui é um filme que é o Anjo Vingador, né? O Anjo Vingador é aqui estrelado pelo Tom Berenger. Ele narra um pouco a história da seita Mormon, né? Ou Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Esse, essa, esse filme retrata basicamente uma sucessão do líder religioso chamado Joseph Smith, que é, fundou então essa seita religiosa chamada de Mormon, né? O livro, ou baseado no livro de Mormon, né? Tem todas as suas doutrinas ali. É, a data de fundação mais ou menos 1829, 1830, quando ele tem uma visão, um jovem de 14 anos, semi-analfabeto, tem uma visão dos céus de que Deus queria restaurar a igreja primitiva naqueles dias dele e Joseph Smith. E Joseph Smith, ele acaba então fundando essa igreja, ele tem uma visão e que teria também recebido tábuas de ouro onde estariam os mandamentos de Deus e que ele colocaria ali para funcionar e criar então uma nova religião, né? Uma nova, uma nova doutrina. E ele pergunta para Deus qual daquelas doutrinas então ele seguiria. E Deus teria falado com ele que nenhuma delas e que era para ele criar uma nova. Né? E aí nasce então a seita dos Mormons. Né? Muito bem, o Joseph Smith ele funda essa doutrina, ela cresce, ele cresce tanto que ele consegue criar um banco e aí começa a ser perseguido pelo governo, enfim, segundo que se conta que haveria ali ameaças de que ele queria derrubar o governo, matar o governo, enfim, há uma guerra e ele acaba, a igreja cresce muito, né? E hoje, inclusive, está em mais de 200 países. É uma seita pseudo-cristã. Por que pseudo? Porque tem hinos, tem Bíblia, tem todo um aparato, né? Tem toda uma vestimenta de igreja cristã, mas ela definitivamente pelas doutrinas básicas, ela não é uma igreja cristã. Inclusive apoia a poligamia, né? Que era muito comum para o Joseph Smith. Ora, o Joseph Smith acaba sendo preso e acaba sendo assassinado na cadeia por algumas pessoas que eram contra a religião ali chamada religião dos Mormons. O que nós vamos falar aqui não é necessariamente daquilo que eu creio como fé. Eu estou narrando aqui fatos históricos baseados em informações que a gente vem coletando ao longo do tempo e os filmes, tanto o documentário quanto os filmes, eles vão falar disso. Muito bem, morto o Joseph Smith, aí que conta sobre a sucessão do líder religioso da seita aí, ou uma igreja pseudo-cristã, dos Mormons. Né? Esse filme ele é esquisito porque você não consegue definir ele claramente, embora haja uma classificação como aventura, ele de fato não é uma aventura. Não tem nenhuma aventura aqui. Eu classificaria como um drama religioso, né? Um drama religioso. Mas quem assiste o filme, ele tem a impressão de que seja um faroeste.
Porque na sucessão, o filho do Joseph Smith com outra pessoa, ou melhor, o filho não, o sucessor do Joseph Smith com o filho deste sucessor, o Joseph Smith já está morto, então o filho do sucessor, que era uma criança, um jovem, um jovem animado, pensando em grana, acaba tendo problemas com uma criança que é cuidada pelo seu pai, que seria assim, tipo, ali, seria apadrinhado por esse sucessor. Bom, o filho do sucessor, ele quer matar o próprio pai, né? E o que é o anjo vingador, né? O anjo vingador, eu peguei aqui anjo porque nós vamos falar também da cidade dos anjos e aqui dos deuses astronautas. Então aqui o Tom Berenger, ele seria o anjo vingador, é aquele camarada que recebe ordens e ele vai para matar. Não tem conversa com ele, não. Ele vai para executar aquele que é contra a igreja. Então, nada de novo na terra do nunca, né? Por quê? Isso é um absurdo, né? Parece que não acontece. Não acontece até hoje, até nos dias atuais, em igrejas pseudo-cristãs, né? Que tem o nome de Cristo, é para Cristo, fala de Cristo, né? Canta para Cristo, mas na verdade os fins reais são outros, né? Por isso é necessário o cuidado com relação às religiões. O anjo vingador é o Tom Berenger e ele está a serviço então era a serviço do sucessor do Joseph Smith. O filme não é a história do Joseph Smith, claro, mas do seu sucessor, que ele confia plenamente. Então é estranho, né? Mas no filme ele não é chamado de anjo vingador, ele é chamado de o anjo maldito. O anjo maldito. Então por quê? Porque ele mantém fidelidade. E onde ele chega, se ele tem ordem para matar, ele acaba matando uma pessoa lá que não era bem isso que ele imaginava. E aí tem aquela questão do drama que ele sente muito, que descobre depois que o sujeito que ele matou era uma boa pessoa. Enfim, mas o serviço já estava pronto. Aqui, o filme em si, ele tenta mostrar a fidelidade do fiel. Ou seja, aquele que segue, ele segue categoricamente aquilo que o líder impõe, né? Até que ponto a gente poderia considerar isso como plausível, né? Como razoável. Então mostra claramente uma pessoa cega pela fé, como um robô. Ele é ordenado a cometer assassinatos em nome de um líder ou de uma seita. E talvez isso muito pouco tenha mudado. O cenário é um cenário ele é um cenário que ele transita muito entre o campo e as cidades desta época, né, do século XIX. Então ela tem todo um travestido de um cenário lá desta época. É impressionante por isso, né? Muito bem colocado. Parece sim um filme de cowboy, porque é quase que tudo feito a cavalo, mas o mais chocante de tudo isso é o poder que uma seita tem sobre a cabeça de uma pessoa. Porque ele acreditava fielmente que estava fazendo aquilo que era a vontade de Deus e que aquele organizador das mortes, enfim, dos atentados, ele faz aquilo ali, ele não está pensando que ele está fazendo em nome da sua religião, ele acha que é para Deus. Só que todos aqueles que estão do lado de fora estão vendo claramente que está fazendo exatamente aquilo que o líder religioso está ordenando. Então, basicamente é isso, o anjo vingador. Falando de anjo e de vingança e em nome de Deus, nós temos aqui também este documentário, que é um documentário já antigo, ele está disponível no YouTube também, né? Quem quiser assistir, acho que dublado no YouTube, com uma cópia muito boa. O VHS a imagem é bem precária, né? Imagem analógica, tudo analógico, né? O que nós temos aqui? Eram os deuses astronautas? Esse filme é do Erich von Däniken. É um pesquisador, é um camarada apaixonado pela ciência, pelos mistérios,
e ele acaba produzindo esse documentário. Esse aqui foi distribuído pela Cannes e esse aqui distribuído pela FJ Lucas. O que ele é? Ele não tenta te convencer de nada, né? Que nem eu estou dizendo aqui. Eu estou transmitindo informação, mas não é necessariamente o que eu penso, o que eu creio, né? Estou transmitindo aqui a informação para vocês. Se tiver oportunidade, comprem. Ele aborda diversas coisas no mundo, assim, no mundo místico, né? Tratando a criação, o ser humano, por exemplo, pirâmides, né? As pirâmides do Egito, pirâmides em todas as partes, pirâmides inclusive embaixo d'água. Ele aborda aqui os maias, os incas os astecas com seu calendário antigo, né? Muito antigo, mas um calendário muito atual, descoberto, né? As inscrições, os desenhos. Ele fala, olha, tem desenhos lá no espaço que eles só servem. Por exemplo, tem a imagem aqui não sei se é possível ver, mas tem a imagem aqui de um pássaro, né? Que esse pássaro, dá para entender que é um pássaro, sim, lá de cima, mas ele entende que seria uma base aérea, né? São inscrições, são pedras, são esculturas nas pedras de desenhos que ele supõe que provavelmente sejam extraterrestres ou astronautas, como ele diz, que vieram do espaço e fizeram aqui, de certa forma, se comunicaram com os homens e trouxeram algumas informações e foram embora. E o interessante é que numa dessas pedras está dizendo que eles deverão retornar no futuro. Mostra ali também uma das esculturas tem uma pessoa desenhada, isso com mais de 4.000 anos, tem lá a pessoa, o desenho como se ela estivesse dentro realmente de uma nave, vários botões, aqueles capacetes, bota, enfim, há todo um aparato. Segundo as pesquisas que o Von Däniken fez, seria importante. Ele não define nada, né? Mas ele lança uma pergunta: será que os visitantes que aqui estiveram, será que eram deuses? Será que eles eram deuses astronautas, né? Será que os deuses eram astronautas que vieram de algum lugar, né? E aí quem é adepto do adventismo, né, vai buscar uma correlação com a Ellen White, num dos seus livros. Ela escreve que possivelmente um retorno de Cristo à Terra se daria pelo Órion, né, pela constelação de Órion, porque, segundo os escritos da Ellen White, estou sempre reforçando isso, não é o que eu penso, mas é o que se escreve a respeito de. Então, segundo os escritos de Ellen White, o Jesus Cristo, sim, retornaria à Terra, mas pela constelação do Órion, porque seria o único local para cumprir uma profecia bíblica que diz que quando ele vier, todo olho verá. Então, a única forma de Jesus Cristo entrar na Terra e que todos vissem ao mesmo tempo seria pela constelação do Órion. Eu não sei exatamente o porquê, né, mas que seria visível ao mesmo tempo para todos, porque tem essa questão da rotação, porque de um lado é noite, do outro lado é dia. Daí teria na constelação do Órion, onde tem o gigante caçador, e por ali ela fez muitos estudos, né, na época, né, nos anos aí já 1952, mais ou menos, trazendo essas informações aí. Pode ser que a Ellen White tenha, o Erich von Däniken tenha bebido um pouco dos escritos da Ellen White. Enfim, nós estamos falando de seitas pseudo-cristãs, então isso envolve tudo isso também. O Erich von Däniken, ele é muito interessante que ele lança essas perguntas. Por exemplo, ele pega Ezequiel capítulo 1, quando ele fala de que ele vê os anjos, os querubins, e ele vê uma nave que sobe, ela sobe verticalmente, ela anda no horizontal, tem olhos, né? Tem olhos, um olho dentro do outro olho, e faz todo esse movimento, e tem fogo. Então ele diz assim, isso tem mais, segundo o que ele diz, isso tem mais relação com uma nave espacial, isso aqui é coisa dos deuses, é coisa, né? E que ela subia e foi. Ele pega também um texto, é lógico, biblicamente isso não tem nenhum sentido teológico, mas é a argumentação do Von Däniken. Ele diz assim, quando se pega aquela passagem e diz,
têm olho, eles têm olhos, mas não veem, né? Têm ouvidos, mas não ouvem. Aí ele disse que poderia ser realmente as luzes, né, os faróis dessas possíveis naves espaciais e que, seriam dos deuses, né? O Eric von Däniken ele tem 3 livros. Faz muitos anos que eu li o livro dele, o primeiro, que é esse aqui, Eram os Deuses Astronautas. Ele tem um segundo livro, que eu não me recordo o nome, mas depois, se alguém souber, deixa aí nos comentários. E ele tem um terceiro livro que chama-se De Volta às Estrelas. Então eu li isso nos anos 90, esses 3 livros do von Däniken. E ele, no último livro, ele confirma, né? É uma sequência praticamente do livro. Isso aqui é baseado no livro dele, né? Esse documentário. Ele fala ele afirma categoricamente que a Terra foi visitada, né, por seres, né, extraterrestres e que trouxeram sim informações. Numa destas inscrições que tem aqui, ele diz assim: eles trouxeram as artes, eles trouxeram a matemática e eles trouxeram a medicina, né? Vai ler sobre medicina nos livros antigos e você vai ver, você vai perceber porque a medicina ela tem como símbolo uma cobra, né? Tem aquela cobra assim, né? Lembra alguma coisa do Éden ou não? Organização Mundial de Saúde, OMS, está lá, o globo atrás, né, um cajado no meio e uma cobra enrolada. O cajado é o quê? Liderança, né? A cobra, simbolicamente, biblicamente, a cobra representa Hassatan ou Samael, né? O cajado é o que manda, né? Será que o que manda no mundo é o Samael? Bom, Cristo disse isso. Ó, tá chegando a minha hora e vem vindo aí o príncipe deste mundo que eu não tenho nada a ver com ele. Bom, ele passou a rasteira no Adão, lá no Éden, né? E tomou o lugar dele como dominador do mundo, né? Quando o Adão cede, ele usurpa, né? Então ele entra e assume o trono. Na reunião, aliás, na reunião, para você que lê a Bíblia, se você não lê, leia, na reunião celestial de Jó, Hassatan aparece lá como representante terráqueo, né? Perante os anciões e perante Deus, os sentinelas, né? Eles aparecem lá. Entre eles está Hassatan. E a pergunta de Deus é: você vem de onde? Ele vem aí de passear pela terra, ou seja, estou vindo do meu reino. Então o que a gente percebe? Que realmente Deus não disse que o reino não era dele, né? Mas ele está ali na reunião e participa como representante da terra, já que o primeiro representante acabou sendo ludibriado, vamos dizer assim, lá ainda no Éden. Voltando no von Däniken, então o von Däniken é isso aí, ele tenta retratar dizendo que aquilo ali seria uma experiência extraterrestre que a Terra passou, inclusive, não me recordo agora se é no livro ou se é no documentário, ele diz que os seres humanos caminhavam sem nenhuma inteligência e foram, quando recebem esses viajantes espaciais, eles são chipados, que é a teoria dos cartões perfurados. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode falar sobre isso. Que o ser humano não tinha muita inteligência, era ignorante, sem conhecimento das coisas, né, de ciência, de astronomia, de física, de química, botânica, e que estes extraterrestres vieram, esses seres espaciais, vieram, chiparam, colocaram o chip, modificaram a genética e foram embora, e o ser humano passou a ter um pouco mais de inteligência. Então, basicamente é isso. Eu recomendo muito esse documentário, que traz muitas. Ele lança mais, ele não dá resposta nenhuma. O Eric von Däniken, ele lança mais perguntas na sua cabeça, né? E a filosofia diz que a gente vive mais com as perguntas que a gente faz do que com as respostas que a gente tem. Então, esses eram os deuses astronautas, e vamos aqui então a conclusão final aqui com o filme muito conhecido também, que chama-se A Cidade dos Anjos, né? Cidade dos Anjos é um outro filme que trata também, não o anjo humano aqui do protetor do Joseph Smith disposto a matar, mas trata de um tema mais leve, né, e carinhoso do Nicolas Cage com a Meg Ryan, que na época também ela estava muito bem,
um sucesso no auge praticamente da sua carreira. E esse papel, inclusive, não era do Cage, né? Parece que era do. Salvo engano, era o Johnny Depp que ia fazer esse papel que o Cage assumiu aqui, como o Joseph, né? É o Joseph. Deixa eu ver o nome dele aqui. É o Zef, acho que é Zef, né? Zef. É o Zef. E aí, aqui é um pouco diferente, né? Aqui já é um tom romântico, é uma história parece simples, mas ela tem cunho bíblico, ela tem cunho espiritualizado. Por quê? É um anjo que ele não quer mais ser anjo, ele quer ser gente. Ele quer ser gente. E aqui a Meg faz papel de médica, né? E ela acaba tendo perde um paciente, vai a óbito e ela fica muito triste com aquilo, né? E surge então o Cage observando ela ali e acabam trocando olhares, ele acaba se apaixonando por ela, mas aí não tem a questão da comunicação, eles não se veem. Até que ele acaba, né, o curso da história, enfim, ele acaba querendo ser humano, né? E o filme é bastante tem esse teor do romance, enfim, mas ele traz embutido determinados temas que a gente precisa prestar atenção, porque são importantes. Por exemplo, de onde que tiraram essa ideia que os anjos queriam ser humanos? Se você lê a Bíblia, ou não lê a Bíblia, se não lê, leia, você vai olhar isso aqui, Gênesis 6, tá? Gênesis 6 e também no livro na carta de Judas, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, quando fala que os anjos. Então a Bíblia ela já tem aí, vamos imaginar, aí quase 2000 anos, né? A Torá é mais antiga ainda. A Bíblia está compilada entre Novo e Velho Testamento. Então o Velho Testamento tem mais de 2000 anos. O Novo Testamento por volta de 2000 anos. De onde que tirou a ideia de que anjo quer ser gente? Né? Isso vem lá, vem do livro de Enoque, isso vem do livro que inclusive esse Judas que está na Bíblia leu o livro de Enoque e ele fala o Judas da Bíblia, né? Não os Iscariotes, aquele meio irmão de Jesus. Ele tem lá no finalzinho do lado de Apocalipse uma carta. E ele diz assim: os anjos que não guardaram o seu estado original, eles foram aprisionados em prisões e aí em algum lugar e tal, e tem gente que aposta que está lá na Antártida, né? Mas não é bem isso que a Bíblia diz, que estão presos em alguma lacuna temporal, né? A gente não sabe, mas é a afirmação de Judas, que eles não guardaram o seu estado original e eles quiseram ser homens e por isso eles foram punidos. E ele está dando uma explicação ali que os homens, se os anjos foram punidos, por que os homens não poderiam ser também? Então a Cidade dos Anjos tem essa ideia é uma ideia meio que bibliocêntrica, porque ele traz para dentro do filme essa ideia do anjo querer ser gente. E aí tem a questão filosófica que eu por exemplo, sentiu o vento batendo no rosto, né? O cheiro da comida, enfim, eles fazem uma analogia daquilo que é a eternidade, embora é lógico que o estado eterno dos anjos ninguém sabe ainda, né? Mas não tem nada comparado, né? Segundo a Bíblia, não é nada comparado com o humano atual, mas que o humano futuro será muito melhor do que os anjos atuais eternos. Enfim, que o homem adquirirá um dia essa capacidade de um ser eternal, imortal, né? Essa ideia é interessante, ele quer ser gente, ele acaba sendo gente, vira homem, mas parece que o tempo aí é bem curto, né? Porque ela acaba morrendo. E eu estou falando aqui de um filme antigo, então dar spoiler não significa muita coisa. Dos anos 97, né? Dos anos 90, final dos anos 90. Então, o que acontece? Ele vira um ser humano e ele fez essa opção. E tem a questão, o filme ele é marcante inclusive por uma imagem, que é essa imagem da praia aqui, os anjos todos enfileirados, olhando o pôr do sol, é uma coisa muito bacana de se ver. Mas essa ideia
tanto do Von Däniken quanto aqui do Cidade dos Anjos, ela é uma ideia bibliocêntrica, sim. Por quê? Quem tem já leu a Bíblia ou, né, pretende ler e tal, existe talvez um dos temas mais polêmicos, né, da Bíblia é essa questão angelical, de que na teologia existem correntes aí que discordam, né? E essa corrente de que os anjos interferiram diretamente na raça humana é uma corrente minoritária. A majoritária ela defende uma outra tese que não dá tempo de falar aqui. Mas uma corrente minoritária defende sim que o capítulo 6 da Gênesis, do livro do Bereshit, é que houve sim, porque ali diz assim, os filhos de Deus. No original hebraico diz os filhos dos Elohims, dos deuses, plural, Elohims. Os filhos dos Elohims acharam as filhas dos homens bonitas, formosas, e resolveram tomar-nas por esposas. E aí eles, ou seja, fica evidente que também é um dos versículos mais polêmicos, né, da Bíblia, esse versículo 1, né, ou capítulo 6, a partir do versículo 1, talvez o capítulo mais polêmico da Bíblia, porque envolve uma relação diretamente, uma relação híbrida, né, porque dessa relação angelical com os humanos nasce quem? Os filhos. Entre anjos e humanos nascem os Néfilins, e alguns chamam de Benai Elohims, quer dizer, os filhos dos deuses. E estes sim, eram seres muito fortes, eram homens gigantes, né? Alguns textos dizem os sentinelas, os gigantes que dominaram a terra, e eles trouxeram muito conhecimento. O livro etíope de Enoque, né, que é um livro não inspirado, segundo o Enoque que sumiu, aquele Enoque que ficou pouco tempo, Deus tomou para si e deu uma missão para ele, segundo o livro de Enoque, lógico, transmitindo informação. Não é necessariamente o que eu penso e creio, mas o livro, o livro de Enoque, o próprio Enoque narra que ele foi para fazer uma tratativa específica com os anjos. Estes anjos, note bem, pelo que se percebe, eles eram organizados. Eu não estou falando do Nicolas Cage, estou falando dos anjos, porque tem essa ideia que é transportada para o filme, a ideia ela é bíblica. É interessante, a ideia é bíblica. Que estes anjos, o Enoque explica daí no seu livro, está aí na internet para pesquisa, que eles eram organizados, tinham prefeitos, vice-prefeitos e tal, eles eram organizados e eles chegaram para Deus e falaram assim, a gente quer ser gente, a gente não quer mais ser anjo. E Deus permite, né, que eles sejam. E eles fazem, segundo o livro de Enoque, eles fazem um concerto no Monte Hermon. Eles rodeiam todo o Monte Hermon e se abraçam e confessam, deixamos a partir de hoje o estado angelical, se tornam humanos, mas eles trazem a genética angelical para se misturar às mulheres dos homens, né, eles acharam bonito. E os Néfilins, que são os filhos deles, né, híbridos, acabam trazendo muito conhecimento, segundo o livro de Enoque. Trazem, por exemplo, eles trazem conhecimento, trazem ciência, trazem astronomia, trazem química, matemática, trazem cálculos, trazem vestimentas, segundo o livro, a forma de pintar o rosto, passar batom, tudo isso foi trazido por esses anjos que não são os mesmos anjos da rebelião luciferiana, da rebelião de Ra-Satã. São uma segunda são por volta de 260, 280, acho que 260 anjos numa posterior rebelião depois de Ra-Satã. Eles não queriam domínio, não queriam ser iguais a Deus como o Ra-Satã, mas eles queriam só ser gente.
Então é uma segunda rebelião. E aí eles se tornam, e nascem os Néfilins, e os Néfilins, que são os seus filhos, começam a destruir a humanidade, destruir a terra, quebrar tudo, contaminar os mares, matar as aves, contaminar os rios, as águas. Tem alguma coisa diferente dos dias atuais? Acho que a gente nem precisaria mais dos Néfilins para destruir a terra, porque a gente já tem cérebro suficiente para acabar com tudo isso aqui. Bom, o resultado disso é que eles ensinaram também aos homens uma coisa interessante: o vampirismo. Eles ensinaram aos homens que tomar sangue dos homens era algo como se tivesse ganhando mais vida, porque segundo eles a vida estava no sangue. Então eles acreditavam que se bebesse muito sangue, e os Néfilins faziam isso. Os anjos não, os que deixaram o estado original, ficaram conhecidos como anjos caídos. Tanto que o Nicolas Cage aqui, ele pega a orientação com um amigo dele e ele diz assim: olha, para você se tornar humano, você tem que cair de um prédio bem alto. E ele vai no filme, ele faz isso. E ele se joga de um prédio alto e se torna humano. Na verdade, assim, tem uma explicação aí no filme que não é bem essa, né? A explicação real é anjos em queda. Eles caem para se tornar homens. Então isso é filosófico. Bom, então os anjos, eles ensinam aos homens o vampirismo. E aí eles começam a matar os Néfilins, né? Os filhos, né? Os híbridos. Os sentinelas. Começam a matar os homens e para exterminar a raça humana. Resultado? Dilúvio. Por isso houve o dilúvio. E pasmem os senhores. Quem conhece a história de Davi, ele mata um dos descendentes dos gigantes, Golias de Gate. Um dos descendentes dos gigantes. Então, quando o Israel bíblico, quando ele acessa a terra, tem uma tribo, não me recordo agora a memória, qual é a tribo? Eu acho que a tribo... será que seria os Benjamitas? Não sei se era o Benjamita. Eles queriam ocupar a terra. Aí o Josué, que é o líder pós-Moisés, pós-cativeiro egípcio, fala: não, vocês vão lá e entrem na terra. Ele falou: não, nós não podemos ir lá não. Por quê? Não, lá estão os filhos dos gigantes. Já estavam lá. Isso é o relato bíblico, né? Os filhos dos gigantes, os filhos dos Néfilins, ainda estavam nos dias, muito tempo depois. Então, até que ponto esse dilúvio para os humanos surtiu efeito? Mas os Néfilins parece que andaram meio escapando disso, segundo o relato de Enoque. Bom, o que a gente conclui com isso é que os Néfilins, eles realmente entraram e tem essa tese de que eles estavam aí acabando com tudo. O resultado disso, o que acontece com os anjos, então? Os homens foram destruídos pelo dilúvio, sobrando a família de Noé, com os filhos e as noras, né? Agora, parece que alguns Néfilins fogem, uma parte morre, e os anjos? Que eles perdem o estado original, se tornam humanos, porém não perdem a mortalidade. Eles se tornam humanos no sentido de materialização. Eles se tornam seres materiais, porque o anjo é imaterial. Então eles se tornam materiais, mas não mortais. Continuam imortais. Então, segundo o relato do Enoque, ele foi lá e ele foi destinado a apregoar as sentenças divinas. E Deus teria falado então para o Enoque, diz: olha, vai lá e digam para eles que o que eles fizeram não tem volta e não há perdão. Então você vai lá e vai dizer para eles que a partir de hoje, depois que tudo isso aconteceu, né, com esse pedido deles, o transcorrer da história, as coisas que foram acontecendo, houve o dilúvio e o Enoque recebe a missão, né? Por isso que você vê um Enoque que desaparece, né? Enoque andava com Deus, era um homem segundo o coração de Deus, e Deus levou para ele. Para quê? Né? Às vezes a gente não faz pergunta: por que Deus fez isso, né? Levou para ele. Qual a necessidade? No livro de Enoque está aí dizendo que ele tinha uma missão que era pregar exclusivamente, ele foi separado para essa missão de pregação aos anjos, não de conversão,
porque é impossível converter os anjos, porque eles estavam na criação. Então, eles não têm porquê, eles fizeram uma escolha sem volta. O ser humano pode oscilar entre ir e vir, o anjo não. Uma vez tomada a decisão, não tem mais retorno. Então ele recebe essa missão de comunicar a eles qual era a sentença. A sentença é ficarem presos até o dia do juízo. Então eles foram aprisionados em cadeias espirituais, e o Judas, lá do lado do Apocalipse, é um capítulo só. Se você quiser ler, leia. Tem lá que eles foram presos em prisões espirituais. Vamos tornar esse termo espirituais um pouco mais científico, em prisões espaciais, e eles serão soltos no dia do juízo. Pessoal, é isso que a gente tinha para falar dessas 3 pérolas VHS. Esse aqui distribuído, Cidade dos Anjos, distribuído pela Warner. Pela Warner, Eram os Deuses Astronautas, distribuído pela FJ Lucas, e o Anjo Vingador, narrando aqui a igreja pseudo-cristã dos Mormons. São 3 desses, são os 3 recomendáveis hoje aqui no canal do Mourão. E eu já vou aproveitando, peço o seu like, né, que você dê um positivo aí no vídeo, né, e também se inscreva no canal, que você vai recebendo o material que a gente vai produzindo aqui. Eu fico por aqui, um abraço a todos, até a próxima do Mourão. All I want